Olá, amigos, bom dia a todos. Hoje, domingo, 15 de nove de 2019, 5 de la matina, domingo quente, e não estou falando do clima. Muitas notícias, vamos às primeiras. No sábado, ontem, disse o Sputnik, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que Washington negocia com Tel Aviv um acordo de defesa mútua. Ontem, à tardinha, aqui para nós. Ou melhor, já à noite. Diz o Sputnik, a mídia israelense Haaretz reportou que Israel está considerando a realização de uma declaração conjunta com os Estados Unidos sobre os planos em andamento entre os dois países, sobre um pacto de defesa mútua antes das eleições israelenses. Lembrando que as eleições serão na terça-feira. Israel irá às urnas novamente por, dizem os opositores de Bibi, um capricho do mesmo. Seja como for, vamos dizer, o malabarismo de Bibi se acentuou-se muito nos últimos dias. Há coisa de 15, 20 dias atrás, o presidente Donald Trump externou um descontentamento profundo com o primeiro-ministro israelense porque o Iraque acusou que fora atacado por aviões israelenses. Bases militares de grupos de milícias que apoiam o governo do Iraque contra o ISIS acusaram ter recebido bombas pesadas de aviões israelenses. O Iraque reclamou firmemente com Donald Trump. Disse que daquele jeito os Estados Unidos teriam que sair. Trump ficou furioso porque vem estabelecendo uma relação muito boa com o Iraque atualmente. Eu já falei outras vezes aqui que o Iraque, por exemplo, agora saiu da linha de frente dos noticiários, e isso é um bom sinal. Quase não se fala do Iraque. Por quê? Porque a vida lá está voltando ao normal, graças à parceria dos iraquianos com os Estados Unidos. Obama, quando tirou as tropas americanas do Iraque, os ataques do ISIS contra iraquianos, contra curdos e tudo mais, transformaram o país num barril de pólvora permanente, em constantes explosões. As tropas voltaram com Donald Trump e tudo se acalmou e as coisas estão indo bem. Trump valoriza muito os acordos comerciais, isso não é novidade para ninguém, e está fazendo isso com o Iraque. O Iraque, portanto, é uma espécie de propaganda da política internacional de Donald Trump bem sucedida, tanto que ele quer levar esse modelo para outros países que hoje não estão nem um pouco alinhados com o ethos do mundo ocidental de fazer negócios. Bem, acontece que o ataque de Israel àqueles grupos aqueles grupos que apoiam o governo iraquiano contra o ISIS, justificava-se na medida em que eram grupos também patrocinados pelo Irã e lá se encontravam linhas de montagens de mísseis de médio alcance e até, quem sabe, longo alcance, que poderiam ser do Iraque mesmo disparados contra Israel. Os Estados Unidos, as bases lá americanas no Iraque, nunca se opuseram, ou melhor, nunca disseram que aqueles aviões eram iranianos, mas nunca eram israelenses, mas também nunca negaram, ficou o sim pelo não. O Iraque acusou diretamente os Estados Unidos de estarem ajudando Israel a entrar e sair do país numa boa. Isso desagradou Trump porque Trump, afinal, ou pelo menos é o que se supõe, não sabia que Israel tinha o projeto de lá bombardear o Iraque. Mas alguém do Pentágono e alguém muito próximo do gabinete de Trump sabia, evidentemente. Ali se criou uma tensão muito grande e, a partir dali, Trump começou a dar gelo em Bibi Netanyahu. Por exemplo, no G7, Trump não atendeu uma ligação de Bibi.
Bibi ficou no telefone por muitos minutos esperando falar com Trump, até que a sua assessoria disse que era melhor o primeiro-ministro israelense desistir porque Trump não tinha lugar na agenda para falar com Bibi. Foi um gelo bastante sintomático. No último domingo, no domingo do encerramento do G7, Trump disse que gostaria de conversar, sim, com o presidente iraniano Hassan Rouhani, sem exigências prévias, o que gelou profundamente o gabinete de Netanyahu. Gelou a Israel, na verdade. Opa, ali estava externado uma rusga bastante séria entre Estados Unidos e Israel. Ato contínuo, Bibi voou para a Inglaterra para encontrar-se com Boris Johnson e lá estava o secretário de Defesa norte-americano que não quis trocar palavras com Bibi. Depois Bibi foi à Rússia falar com Putin, ficou esperando por 3 horas para ser recebido pelo líder russo, que o recebeu com uma cara fechada e o despediu com uma cara ainda mais fechada. No encontro, Bibi teria dito o seguinte: por favor, feche os olhos enquanto nós atacarmos o Irã na Síria. Atacaremos pesado, mas eu preciso que você pelo menos faça de conta que nada está acontecendo. Putin, com o seu gélido olhar, disse: não, sem acordo. Aliás, se vocês entrarem na Síria, se os aviões israelenses entrarem na Síria, serão abatidos por nossos aviões ou pelo nosso sistema de defesa. Nós temos interesses diferentes e o meu interesse agora é defender os nossos aliados. Aliás, disse Putin, não quero nem que Israel entre no Líbano, ou melhor, bombardeie o Líbano. Isso é inédito porque a Rússia nunca se interessou tanto pelo Líbano. Aliás, não era assunto da sua alçada, mas naquele momento Putin fez questão de dizer: agora nós protegemos o Líbano também. Ou seja, agora nós também protegemos o Hezbollah. São nossos amigos. Foi um tiro no pé, ou melhor, um encontro fracassado de Bibi. Voltou ainda assim esboçando um sorriso. Voltou para Israel esboçando um sorriso, mais falso que nota de R$ 3,48. Mas, enfim, político não pode se mostrar derrotado. Agora, ontem, faltando 4 dias para as eleições, enfim, Donald Trump resolveu dar a mão novamente para Bibi, tirando-o do fundo do poço. E Bibi agora está capitalizando, tem 2 dias para capitalizar. Voltamos às boas com o nosso amigo Estados Unidos, com o nosso amigo Donald Trump. Pode ter sido tudo um grande teatro, mas enfim, seja como for, teatro ou não, Bibi está bem desgastado. Uns que já enxergam teatro em tudo, têm mais razões ainda para não votar em Bibi. E outros que não enxergam exatamente os teatros, têm agora razões para não votar em Bibi, porque as coisas andam muito confusas. Afinal, foi na Rússia para o quê mesmo? Para pedir autorização a Putin? E que história é essa de brigar com Donald Trump? Bem, são questões que os judeus, muitos, estão se fazendo. Agora, o site israelense que mais tem atacado Netanyahu no momento, o Ynet, diz que não adianta Bibi Netanyahu dizer que é profundamente judeu, porque isso é subjetivo, ninguém pode negar ou concordar. A questão é que Bibi não pode se livrar de coisas objetivas que foram danosas a Israel. Por exemplo, Israel está indo para uma 3ª eleição por causa da teimosia de Bibi, que não deixou, a princípio, que se investigasse as suas supostas falcatruas. Sim, Bibi é suspeito de uma série de irregularidades, de corrupção e coisas do gênero.
e tem usado o seu gabinete para impedir as investigações, coisa que nós aqui no Brasil nem imaginamos como seja. Jamais um governo aqui usou desse expediente, claro que não. Bem, mas isso lá para Israel é profundamente irritante. O israelense, via de regra, tem muito mais informação da realidade do que nós, pobres brasileiros. E por isso Bibi está assim queimado com uma boa parcela da população. Eles dizem, se Bibi é extremamente judeu, essencialmente judeu, morre de amores por Israel, isso é coisa da sua subjetividade, ninguém pode discutir. Agora, objetivamente falando, sempre que ele tomou uma decisão, tomou-a pensando em primeiro lugar nele e só depois em Israel. Quantos pensam assim? No dia 17 ficaremos sabendo. O problema é que muitos também estão dizendo, é ruim com Bibi, mas pior sem ele, porque o momento atual não é para amadores. E Bibi, como o político mais antigo no poder, aquele que ficou mais tempo no poder em Israel, tem muita experiência para momentos difíceis. E convenhamos, o momento é assim bastante difícil. Em relação ao atentado, ao pesado atentado às refinarias de petróleo da Arábia Saudita, muito se tem falado sobre um possível ataque de falsa bandeira. Por quê? Porque a muitos interessaria, sim, uma redução na produção de petróleo atualmente. Em primeiro lugar, o Irã, como eu disse, que o Irã tem muito interesse. Muita gente perguntou, mas o que o Irã ganharia atacando a Arábia Saudita, sendo que ele seria o primeiro suspeito? Bem, o Irã como um grande produtor de petróleo, e como o petróleo é uma de suas poucas fontes de renda, precisa voltar imediatamente para o mercado. Ele sofre sanções, sofre embargos econômicos e não pode exportar o seu petróleo como fazia antes, dentro da normalidade comercial. A sua fonte de renda diminuiu bastante, se não quase que totalmente, e precisa voltar, mas esse retorno está muito difícil por causa das péssimas relações com os Estados Unidos, principalmente. Bem, talvez o Irã tenha pensado que, cessando a produção de petróleo da Arábia Saudita, a falta do mesmo faria com que todo mundo implorasse para que os Estados Unidos baixassem as sanções e deixassem o Irã exportar o seu petróleo livremente, porque afinal o mundo precisa de petróleo. Pois é. Então, nesse caso, o Irã teria diretamente o interesse, sim, em fazer com que o petróleo faltasse. Aliás, ele é o principal suspeito porque tem feito de tudo para que os navios petroleiros não circulem no Golfo Pérsico. É claro, além do que, o Irã tem ameaçado também diuturnamente Estados Unidos, Israel, Grã-Bretanha e assim por diante. Detalhe, o Irã é muito amiguinho íntimo da Venezuela, outro grande produtor de petróleo, que também está sob embargo econômico. Os ditadores da Venezuela já não veem mais, como viam no passado, o din-din do ouro negro. E aí, pode ter sim acontecido de alguém sugerir, dar a maravilhosa ideia de colocar umas bombas lá nas refinarias da Arábia Saudita. Claro que isso é muito pesado. Aqui na América do Sul, por exemplo, ninguém teria ideias tão perigosas. Principalmente Maduro, que é uma ótima pessoa, como se diz. Olha, motivos, sim, Irã e Venezuela teriam, mas esses motivos poderiam ser também apoiados pela Rússia, porque a Rússia tem ganhado muito com o embargo econômico
dos Estados Unidos ao Irã. Ela tem vendido mais petróleo agora do que vendia antes, quando o Irã não tinha sanções. E tem vendido mais gás também. Bem, a Rússia teria interesse em diminuição de petróleo de qualquer lado, de qualquer um dos lados. Quanto menos petróleo os países árabes ou, enfim, os países do Golfo fornecerem para o mundo, melhor para a Rússia, que tem também muito petróleo e pode vender esse petróleo a cada dia daqui para frente num valor sempre mais alto. Isso tem agradado muito Vladimir Putin, ou alguém duvida? Claro que não. Mas, e quem sabe os Estados Unidos não teriam também interesse em diminuir, em ver diminuída a produção de petróleo no mundo, já que os Estados Unidos têm uma imensidão de poços simplesmente fechados porque há muito petróleo no momento? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, mas mais ainda do que isso, os Estados Unidos sozinho tem mais petróleo do que todo o resto junto hoje. E isso é fato. Será que não passaria pela cabeça dos Estados Unidos ser hoje o principal, o maior fornecedor de petróleo do mundo? Pode até ser, dentro das possibilidades, sim. Mas, bem, ele teria que também, por outro lado, apostar primeiro na queda da economia mundial, ou seja, suicidar a sua própria moeda para isso. Muito arriscado, principalmente para um sujeito como Donald Trump, que sabe fazer negócios, ou melhor, sabe fazer omelete sem quebrar os ovos, pelo menos no campo, na área econômica, no campo comercial. Acho muito difícil que os Estados Unidos tenham planejado um plano tão mirabolante. Mas há quem diga que Israel também teria interesse em ir lá e criar uma bronca entre a Arábia Saudita e Irã, porque afinal de contas, um terceiro elemento nessa história poderia fazer o serviço que Israel precisa fazer no momento, ou seja, enfraquecer o Irã, mas não pode porque está de mãos atadas. Então seria de repente muito bom para Israel nesse momento que alguém outro, também com muito poder bélico, resolvesse a parada para Israel. Também não acredito muito nessa história, mas enfim, são possibilidades. O fato concreto é que os rebeldes iemenitas, o grupo Houthi, que tem atacado em várias ocasiões, já atacou a Arábia Saudita, reivindicou mais esse ataque. O problema é que uma declaração de Mike Pompeo, o secretário de Estado americano, complicou tudo. Ele disse que não foram os iemenitas quem atacaram a Arábia Saudita, mas o próprio Irã. Se bem que, claro, todo mundo sabe também que os iemenitas lá, o grupo Houthi do Iêmen, é financiado pelo Irã. Mas a declaração de Mike Pompeo complicou sim a coisa. Há quem diga agora, neste momento, que Pompeo está livrando a cara dos rebeldes Houthi, porque Donald Trump começou uma negociação com eles há 15 dias atrás. Que loucura está esse mundo, não? Pois é. Bem, até o momento não aconteceu nada de novo, apenas esse grande tabuleiro de especulações. Acontecendo alguma coisa nesse domingo, alguma coisa relevante, nós voltamos. Acredito que não aconteça hoje, mas segunda-feira certamente será mais quente ainda. Até depois.